tem razão. E o nosso debate hoje, quem tem razão, o Brasil deve ter uma legislação mais severa contra as fake news. Para participar desse debate, nós temos a deputada Bia Kicis, do PSL. Deputada, boa tarde. Boa tarde, Denise. Boa tarde, Orlando. E antecipando a participação do deputado Orlando Silva, do PCdoB, que é o relator, né, do projeto substitutivo que está em discussão agora na Câmara, e o deputado apresentou aí recentemente o projeto aí que prevê penas mais duras no caso de quem espalhar fake news. Nós vamos falar mais sobre isso. Deputado, boa tarde. Boa tarde, Denise. Alegria falar com você. Boa tarde, deputada Bia Kicis. Bom ver que a senhora está bem, com saúde, ativa. Deputado, seguinte, eu queria saber das novidades em relação ao seu projeto que foi apresentado agora como relator. O senhor endureceu, tem várias questões aí que estão gerando mais polêmica ainda, porque desde o projeto que foi aprovado no Senado já havia um certo questionamento pelas responsabilidades, a forma como se tratava, sempre fica aquela discussão se isso não iria contra a liberdade de expressão das pessoas, de poderem se manifestar através das redes sociais. Então eu queria que, resumidamente, me falasse das mudanças que estão agora no seu relatório. Denise, uma primeira questão. O sistema de funcionamento da Câmara dos Deputados e do Senado, ele está um pouco diferente, é o sistema remoto. Em condições normais, nós teríamos as comissões permanentes da Câmara ou comissões especiais e assim teríamos relatores. Como não funciona em condições regulares, o funcionamento é remoto, tudo é um pouco diferente. E eu defendo o funcionamento remoto. O funcionamento remoto garantiu, por exemplo, o auxílio emergencial, que ajuda e ajudou tantas pessoas a vencer a pandemia. Mas eu falo isso por quê? Porque, na verdade, não é um relatório. É um texto que eu apresentei após ouvir muitos especialistas, ouvir 11 mesas de debate sobre a matéria, inclusive debatendo com a deputada Bia Kicis, que foi gentil, me convidou para participar de um debate que ela promoveu, no sentido de explorar e desenvolver a polêmica sobre fake news. Então, é importante dizer, não é uma proposta da Câmara, é uma sugestão de uma pessoa que está coordenando um debate na casa e ouvindo mais pessoas, que é para a gente ter referência sobre a legitimidade. O que é que nós pensamos? A desinformação é um problema? É, no mundo inteiro. Como enfrentá-la? Complexo, tem que ter paciência, ouvir, debater. Regra, transparência. Eu defendo o aumento da transparência das plataformas digitais. Eu defendo que nós tenhamos penas duras para quem produz engenharias, estruturas de exploração de desinformação. E aqui eu já antecipo. Para mim, desinformação não é de direita nem é de esquerda. Quem quer difundir desinformação, quer difundir desinformação. Nós temos que lutar pela informação dada para que as pessoas possam formar sua opinião com liberdade. Essa é a minha impressão. Eu sei que é polêmico, mas eu estou levantando aspectos que eu considero importantes para o nosso debate. Agora, deputado, o novo projeto, por exemplo, cria uma seção chamada Crimes em Espécie, que pretende punir com 1 a 5 anos de prisão quem promover, constituir, financiar ou integrar a ação coordenada mediante uso de robôs ou outros meios para disparo em massa de mensagens que veiculem conteúdo passível de sanção criminal ou fatos sabidamente inverídicos, não é? Eu queria saber agora da deputada Bia Kicis como é que vê essas mudanças todas, lembrando que a senhora foi alvo de uma investigação, de um inquérito que apura a produção de informações falsas e ameaças ao Supremo, não é? Pois é, Denise, quero começar por aí, dizendo que aquelas pessoas que têm me acusado de produzir fake news estão sendo processadas, os veículos que têm feito isso, e eu já tive a primeira sentença favorável, em que o juiz reconhece que eu provei completamente que o que eu falei era verdade e, no entanto, foi noticiado como fake news. Então, daí o meu maior temor dessa lei. Nós estamos diante de um projeto de lei que propõe algo que não existe em nenhum país democrático do mundo. Na Europa, optaram por fazer
procedimentos, mas não optaram por não fazer nenhum tipo de lei, exatamente porque sabem do risco que é uma lei para regular a internet. Na Malásia, em que uma lei como essa foi feita, ela foi desfeita porque foi tanto problema que eles trataram de revogar essa lei. E isso me foi passado pelo próprio Facebook, essa informação. E, de fato, como o deputado Orlando Silva falou, eu promovi um debate nas minhas redes sociais, o deputado Orlando participou, me deu a honra de tê-lo também nesse debate, porque eu queria um debate plural, de pessoas que pensassem diferentes, para que fosse um debate. E aí tivemos a participação do Facebook, do WhatsApp, e as plataformas disseram que se levarmos a cabo o projeto como está proposto, acabará por se inviabilizar a própria permanência das plataformas aqui no Brasil. Então, eu acredito que esse debate, tem hora em que a gente não pode fugir ao debate de uma questão que está aí posta na sociedade. Mas esse é um debate que merece longas audiências, informação, participação de muita gente para que se analisem as consequências que serão muito graves. Mesmo que 11 meses, como o deputado Orlando Silva falou, que houve de debate, talvez no Senado, com a CPMI das fake news, e que hoje já se vê que os maiores, as personagens que motivaram, que instruíram a CPMI do fake news, hoje são todas pessoas que não têm a menor credibilidade pública. Um é o Luciano Ayan, que hoje responde por lavagem de dinheiro, por uma série de problemas, que foi preso, tá? que é o Carlos Afonso, conhecido como Luciano Ayan, que fez aquele organograma. Outra foi a Joyce Hasselman, que foi a única pessoa que se foi flagrada falando com a assessoria para criar perfis falsos, perfis extras, com CPFs que não eram reais, para atacar os seus adversários. E agora o Alexandre Frota, que está sendo acusado de ter criado uma empresa falsa, uma empresa fantasma laranja e talvez envolvida em lavagem de dinheiro. Essas foram as pessoas que me acusaram de fake news, hein? Vamos prestar atenção. E é por isso que eu estou respondendo a um inquérito totalmente ilegal no Supremo Tribunal Federal. E as notícias que saíram em jornais, em publicações, o UOL, o Globo, isto é, dizendo que eu produzia fake news, baseado nessas informações falsas, eu estou movendo processo contra todos. Tenho uma audiência daqui a pouco com uma delas, aos fatos. Já tive uma audiência com a Isto É ontem, Época, revista Época, e já ganhei uma outra, tá? Já tem uma sentença dizendo que eu provei que o que eu falei era verdade. Então é isso, é muito arriscado, é arriscado demais, porque nós vamos ficar nas mãos de pessoas que vão dizer quem fala a verdade, quem fala a mentira, e nós estamos num ambiente extremamente politizado e numa situação eleitoral me apavora mais ainda, porque eu assisti uma audiência no TSE em que a representante da União Europeia confessava ter interferido nas eleições da França. E interferência pode haver de qualquer lado, não importa se para a direita, para a esquerda, o fato é que nós não podemos correr o risco de termos aí, como na União Soviética, uma verdade oficial, Pravda, jornal chamado A Verdade, e deixar que o governo brasileiro ou alguma agência ou quem quer que seja estabeleça qual é a verdade oficial. Eu agradeço ao meu colega, deputado Orlando Silva, que nunca se furtou ao debate. Estou aqui também porque não me furto ao debate. Sempre fazemos um debate de altíssimo nível, de qualidade, e isso é que é importante, deputado. Mas não é em tempo de pandemia, com o Congresso funcionando pela metade, que nós devemos abordar um assunto tão relevante para a sociedade e que pode influenciar na própria liberdade, um valor
que eu considero um dos maiores valores de uma sociedade democrática. Agora, deputado, eu queria o seu comentário a respeito do que foi colocado pela deputada Bia Kicis, mas eu queria acrescentar que o relatório também inclui a responsabilidade das empresas que são provedoras aí das redes. Os algoritmos também entraram na mira, né, dessa redação. Os provedores ficam obrigados a prestar informações sobre o funcionamento de sistemas automatizados, incluindo algoritmos e análise dos impactos sobre circulação, disponibilização, promoção, redução de alcance ou remoção de conteúdos. Agora, deputado, eu queria só lembrar que em vários países esses provedores estão cuidando aí de evitar que se espalhem fake news. Inclusive, nós tivemos cancelamento de centenas de contas chinesas que estavam tentando interferir para um lado e para o outro na eleição dos Estados Unidos. Isso foi feito pelo Facebook. Agora, deputado, eu queria sua posição em relação ao relatório e às críticas feitas pela deputada. Denise, primeiro é o seguinte, é preciso fixar fundamentos. Quais são os fundamentos que, a meu ver, devem orientar o debate? Primeiro, defesa da liberdade de expressão. Segundo, defesa da privacidade de cada cidadão. Terceiro, defesa do acesso à informação pela população. Esses são os fundamentos, que são fundamentos baseados na Constituição. O debate que existe a partir daí, aí o mundo inteiro pode tomar conta dele, não é? As plataformas sempre argumentam que cumprem esses requisitos. Há quem critique. Eu defendo que nós tenhamos regras claras de transparência. Na proposta que eu apresentei, deputada Bia Kicis, nós procuramos defender regras de transparência. Inclusive sobre o que a Denise falou, que, na verdade, é transparência sobre algoritmos. Porque os algoritmos fixam os parâmetros de quem recebe e de quem não recebe. Eu não estou de acordo que a gente tenha bolhas na rede. A sociedade não é feita em bolhas. Eu quero debater com a deputada Bia Kicis, que é uma mulher honrada, que tem uma opinião totalmente diferente da minha. Mas eu tenho a obrigação de respeitar a opinião dela. Eu não sou obrigado a respeitar a posição conceitual dela, como ela não é obrigada a respeitar a minha posição conceitual. Mas eu sou obrigado, e ela também é, quer dizer, na minha visão democrática, de respeitar pontos de vista diferentes. Então, eu acredito que nós temos que ter quais são os fundamentos da posição. Na minha visão é liberdade de expressão, democracia de acesso à informação e respeito à privacidade. E, a partir daí, temos que organizar o sistema de informação da sociedade brasileira, né? A deputada Bia Kicis fala, no mundo não houve regulação. Mas e daí? Nós podemos inovar. Inclusive, temos que incorporar as melhores práticas internacionais. A própria União Europeia, numa reunião que fizemos com eles, ofereceram experiências boas. O texto que eu propus fala de autorregulação regulada. Não é a regulação tradicional das agências. A agência regula o setor econômico, fixa a regra que a empresa tem que cumprir. Também não é a autorregulação que na publicidade existe do CONAR, em que uma autorregulação das empresas vincula todo mundo. Nós estamos propondo autorregulação, como é do CONAR, regulada, com preceitos, regras, procedimentos. É uma coisa nova, porque também é novo a internet, é novo esse ambiente. E estamos importando uma experiência boa que a Alemanha está produzindo. Então, eu estou muito seguro. Eu quero repetir. O que eu estou propondo, deputado Bia Kicis, para o debate, não é uma proposta da Câmara, porque a Câmara é muito mais complexo. Não é nenhuma proposta de um grupo de deputados que o presidente sugeriu, houve fulano, houve Beltrano, não é disso. É uma proposta do deputado Orlando Silva. É modesta, né? E pretensioso. Mas como eu tenho conversado com a senhora, é uma proposta para debater, para que a gente possa construir um caminho do Brasil, levando em conta a nossa realidade, a nossa tradição jurídica e garantir proteção da privacidade, liberdade de expressão, acesso à informação, e as plataformas têm que se adequar à regra do Brasil. Isso é democrático, na minha visão.
Deputada, eu queria colocar essa questão dos algoritmos e a forma como eles podem influenciar a opinião das pessoas. As pessoas são bombardeadas quando fazem determinadas buscas, com situações, com informações que vão de encontro a um único pensamento, né? E a pessoa começa a receber aquele bombardeio de informações que acabam criando uma narrativa e ela acreditando que isso é verdade. Eu queria saber se a senhora acha que não deveria haver limitação, inclusive com relação aos provedores, com esse tipo de influência que as redes podem ter? A única coisa que eu acho que é viável da gente discutir, e aí eu acho que a gente deve ter um projeto sobre isso, é a questão dos robôs. Eu acho que se você tem disparos em massa, comprovadamente de robôs, uma pessoa manipulando as redes, isso a gente deve debater para tentar encontrar uma forma, porque não é bom para ninguém que isso aconteça, nem para um lado nem para o outro. Se formos falar de lado político, tanto na direita como na esquerda, pode-se fazer isso, e isso não é o que se pretende. Mas tirando esse debate sobre robôs, comprovadamente, que vão influenciar, espalhando mentiras, difamando uma pessoa, isso aí eu aceito debater. Agora, tudo que signifique, por exemplo, colocar as plataformas com poder para remover, o que elas já fazem, por sinal, e que eu acho extremamente negativo, porque nós temos evidências, nós temos provas, inclusive com gravações de funcionários, por exemplo, do Facebook, nos Estados Unidos, que confessam que limitam o alcance de publicações de conservadores. Então, eles confessam, nós temos gravação disso, porque nós temos aí o Ryan Hartwig, que teve, inclusive, no Brasil, aqui comigo, me trouxe 200 horas de gravações e de provas. Ele, como ex-funcionário do Facebook, e que gravou. Então, olha o prejuízo. Se as próprias plataformas já fazem isso, e se uma legislação for dar mais poder ainda para que eles façam, nós estaremos realmente com a democracia em risco. Então, eu entendo que Deputada, não pode ser dessa forma, nós não podemos alguém dizer o que é verdade e o que é mentira. Isso não pode acontecer de forma alguma, porque eu não acredito nisso, que isso seja bom para ninguém, deputado Orlando Silva. Nem para você, nem para mim, nem para ninguém. Acho que as pessoas são capazes de investigar. Para se ter uma ideia, hoje saiu em vários veículos da imprensa, Jornal o Globo, Revista Veja, Congresso em Foco, vários jornais, dizendo que a portaria do Ministério da Saúde, que foi publicada hoje, havia desobrigado os médicos, quando vão fazer um procedimento de aborto numa mulher que foi vítima de estupro, que havia desobrigado o médico de comunicar à polícia, sendo que esse é o ponto principal da portaria. Saiu em todos os jornais, e aí os conservadores nas redes começaram a reclamar do ministro da Saúde, e aí eu peguei a portaria e mostrei daqui, gente, artigo 7º. É dever do médico comunicar. Olha, saiu no Globo, saiu na Veja. Então, esses veículos vão ter o poder de dizer quem está falando a verdade, quem está falando a mentira, porque o ministro Barroso disse que queria a imprensa ajudando a encontrar as fake news, a mostrar, a apontar as fake news e dizer o que é verdade. Então, eu sou contra, isso é censura, isso é uma ameaça seríssima à democracia. Eu não quero ninguém me dizendo o que é verdade, o que é mentira, no que eu posso ou não acreditar. Eu acredito que nós temos condições, qualquer brasileiro tem condição de se informar, de pesquisar e descobrir em que sites, em que jornais ele pode ou não confiar. Mas concordo com um ponto, nós devemos achar uma forma de combater, sim, os robôs, aqueles perfis falsos que não pertencem a ninguém e que são criados para espalhar mentiras, em qualquer lado que estejam. Bom, vamos ouvir o deputado Orlando Silva. Eu queria acrescentar
Aí vai meio no sentido inverso do que a deputada colocou sobre essa filtragem que seria feita pelas redes sociais do lado conservador, colocando em discussão um documentário que tem chamado muita atenção e sido muito comentado pelas redes sociais também, que é o Dilema das Redes, que mostra exatamente o contrário, é a forma como a pessoa é atingida com informações falsas e acaba acreditando naquilo, dado o massacre aí de informações. Não é, deputado? Eu queria saber a sua opinião sobre esse ponto que a deputada julga mais importante, que é dos robôs. Primeiro que a gente propõe que todo robô tem que ser identificado. Todo robô, não importa. Não tem robô do bem e robô do mal. Robô é robô. Robô que tecnicamente é conta automatizada. Tem que ser identificado. Todos, não importa. Se é comercial, se é político, se é cultural, se é religioso, não importa. Robô tem que ser identificado. E se o robô promover algum dano à sociedade, quem for o titular identificado tem que responder por isso. Então já temos aqui uma boa convergência. Identificar robô, conta automatizada, e responsabilizar o titular dessa conta automatizada pelo dano causado por ele. Esse que é o ponto. Porque, veja, uma coisa é expressar uma posição. Outra coisa é difundir uma informação que é contra tudo que existe. A deputada Bia Kicis é uma mulher inteligente. Ela sabe que a Terra não é plana. Ela sabe disso. Tem temas que são da ciência, que não é a minha visão, nem a visão da deputada Bia Kicis. É temas que a civilização produziu. E se, sobretudo, essa tese ferir direito de pessoas, o Estado tem que atuar. Vou dar um exemplo. Eu fui vacinar o meu filho. Eu tenho um filho de 1 ano, chama João. Fui na UBS, perto de casa. E a moça falou assim, deputado, estimula o pessoal a voltar. Tem muita gente que não está vacinando as crianças. Por quê? Tem gente que acha que vacina atrapalha, que vacina é mentira, que vacina não é científico. Quer dizer, quem acha que vacina não existe, quem difunde essa visão é fake news, meu Deus do céu. Porque tem coisas que não é de direita nem de esquerda, é da civilização. Então eu acredito muito nisso, que é necessário a gente pensar na evolução. A luta política, ela existe, ela é legítima, tudo vale, com regras, né? Na luta política. Mas tem questões que são civilizatórias. É por isso que eu acho sempre que o Congresso tem que votar uma lei para adequar o país a enfrentar os seus desafios. Não é para defender o governo, nem para ser oposição ao governo, mas é para defender desafios da sociedade brasileira. Essa é a minha visão, Denise. Bom, deputada, rapidamente, para nós encerrarmos, temos só um minutinho, por favor. Pois não, só dizer que com relação a isso que o deputado falou, a questão, por exemplo, da vacina. Tem pessoas que, pela sua religião, elas não vão tomar vacina, elas optam por não tomar. Eu entrei com um projeto de lei agora para que a vacina do Covid não seja obrigatória, porque não existe ciência sobre essa vacina. Ela é experimental e ela é feita numa base totalmente diferente das vacinas que nós temos. Eu sempre vacinei meus filhos, eu fui vacinada, acredito que as vacinas sejam muito importantes. Mas, por exemplo, se eu digo agora que a vacina do Covid, ela não tem comprovação científica, alguém que pensa diferente pode dizer que eu estou propagando fake news. E eu não estou. Eu estou aqui como parlamentar, usando o meu direito, a minha obrigação de representar uma boa parcela da população que não se sente segura em tomar essa vacina. Não estou falando das outras. Mas eu corro um risco, se essa lei passar, de alguém taxar uma tarja vermelha na minha testa. Fake news. E eu estou falando uma coisa que não é mentira, que não é fake news. E estou trabalhando em cima de uma opinião. Então, deputado, eu peço apenas uma coisa, que a sua sensibilidade, para que a gente possa debater, nós já temos um ponto de convergência e podemos debater melhor esse ponto de convergência e tantos outros, mas com o Congresso funcionando plenamente, que a gente não vote essa lei em tempos de pandemia e em tempos de sessões remotas, porque isso não é bom para o Brasil, isso não é bom para os congressistas e não é bom para a sociedade brasileira. Deputado, alguma observação? O senhor estava falando? Não, é que vacina tem questões políticas, é um jeito. Vacina, saúde pública.
Eu quero que a senhora dê o direito das pessoas terem o que a senhora teve, os seus pais tiveram, os seus filhos tiveram. Mas eu concordo, a gente tem que pensar um jeito de funcionar. Agora, tempos de pandemia exigem exigências de pandemia. Na pandemia, voltamos ao auxílio emergencial. Foi certo ou errado? Foi certo, para que ajudasse as pessoas. Então, a vacina pode ser necessária para salvar vidas. Enfim, eu sei que o tempo acabou, Denise. Muito obrigado, deputada Biaquice, Denise Campos de Toledo, mas eu estou angustiado. Tem que cuidar da vida das pessoas. Exatamente. Eu sei que esse debate ainda vai render muito lá na Câmara a partir da apresentação desse novo relatório. A gente viu que há uma divergência, nós colocamos aqui no nosso debate. Quem tem razão, o Brasil deve ter legislação mais severa contra as fake news. Eu agradeço muito a participação da deputada Bia Kicis, do PSL. Deputado, obrigado, uma boa tarde. E deputado Orlando Silva, que é relator do projeto, que é do PCdoB. Deputado